Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos à nossa quarta semana de estudos da disciplina de Fundamentos e Metodologia da Educação Infantil. Que prazer chegar até aqui, né? Passar por essas 3 semanas discutindo temáticas extremamente importantes na formação do professor da educação infantil e na tentativa de compreender um pouco mais dessa etapa da vivência, né, de cada sujeito, né, conforme preconiza a Lei de Diretrizes e Bases aí desse sujeito de 0 a 5 anos, né? Nós fizemos alguns estudos nas semanas anteriores, né? Nós passamos aí pela concepção de infância, entendemos que essa concepção ela não se deu de forma linear no decorrer da existência, no decorrer dos séculos e das décadas, chegando até em momentos em que nós não tínhamos a representação da criança, ou se tínhamos, era de uma forma miniaturizada de adulto, né? Então, nós percebemos a falta de linearidade, né? Talvez seja aí numa linha tênue e bastante caótica, né? Essa representação da infância ao longo dos séculos, né? Até chegar nas representações em que nós temos nos dias atuais, que com certeza conseguem contemplar alguns aspectos bastante importantes da infância e da criança como um ser, como um sujeito concreto dessa etapa de vivência, né? Então, nós conseguimos conceituar infância, né? Essas concepções de infância a partir de enfoque interdisciplinar, né? Considerando aí a base histórica, biológica, sociológica, antropológica desse sujeito nessa fase existencial, né? Claro, nós percebemos que a infância, enquanto etapa de vida, ela é muito mais complexa do que se imagina, né? A criança ela não é um vir a ser, né? A criança ela é um sujeito que já existe, possui peculiaridades e especificidades, né? Bastante complexas nessa etapa de vivência, né? Nós vimos também as bases legais que sustentam e amparam a educação infantil, né? E nós percebemos também que nos os séculos em que nós tivemos mais iniciativas, né, foram séculos 19 e 20, mais precisamente aí nas últimas décadas do século 20, né, em que nós tivemos aí uma maior proximidade daquilo que a gente concebe hoje como educação infantil. Então, inúmeras foram as tentativas de concepção de infância ao longo dos séculos, né, e até se chegar aí em alguns aparatos legislativos que sustentam essas concepções que a gente tem hoje, que dão respaldo aos currículos que a gente encontra hoje na educação infantil, né? Então, nós refletimos sobre a nossa própria infância, né? Como foi a nossa infância, quais foram as bases que sustentaram, como foi esse aprendizado na infância, né? E eu peço a vocês que voltem a fazer essa reflexão, né? A partir dos elementos que nós já estudamos nas aulas passadas, né? Nós vamos, o nosso pensamento continua o mesmo, né? Então, nessa unidade 4, onde nós vamos fazer estudos gerais sobre o tema, né, da educação infantil, nós vamos fazer uns apanhados gerais, né, sobre os temas estudados nas unidades anteriores. Eu vou apresentar para vocês alguns conceitos, trazer algumas bibliografias, né, e explicar um pouco a respeito dos materiais complementares que nós disponibilizamos na sala virtual de vocês e alguns que lá não estão, mas que se fazem da maior importância na compreensão da educação, né? Então, nessa fase de finalização da disciplina, a gente tem que entender essa importância da conceituação da infância, né? Da perspectiva de formação integral também para a infância, entendendo aí, né, que essa formação
ela não depende apenas de um aspecto ou de outro, né? Ela depende de várias coisas numa teia bastante complexa da existência da criança, né? Que envolve aspectos cognitivos, como a formação da estrutura da mente, né? E nós trouxemos conceitos do Piaget, do Vygotsky, do Vallum, né, para poder enriquecer a nossa discussão. Nós passamos pelos estágios de desenvolvimento do Piaget, né, é, vimos ali como é que funciona mais ou menos a estrutura, né, do desenvolvimento da criança, né, no decorrer das idades. Entendemos que aquilo é uma interpretação, né, uma interpretação baseada em pesquisa, e que o Piaget ele utilizou em boa parte das suas pesquisas, a observação dos próprios filhos, né, para poder respaldar suas pesquisas, né? Então ele acompanhou minuciosamente o desenvolvimento dos filhos, né? E aí a gente vai perceber algumas diferenças, porque o Piaget ele escreve para epistemologia genética, né, e ele traz algumas ideias que são interessantes, como a assimilação, né, como a acomodação, a adaptação, a modificação das estruturas, né, o estranhamento ao se deparar com algo novo ali na assimilação, né, e a busca pelo enfrentamento da situação de desequilíbrio, né, na acomodação, e a adaptação, que é ali quando nós já temos uma nova fase de equilíbrio, e que isso vai gerar novas assimilações, novas acomodações, né, e num ciclo contínuo e eterno aí, enquanto houver a existência desse sujeito. Né? Nós falamos também da importância do desenvolvimento da afetividade e da relação que a afetividade tem com a aprendizagem, né? E da dificuldade que muitos professores têm de atrelar as duas coisas, os dois processos, né? E que isso se faz da maior importância quando a gente pensa na formação da criança na educação infantil, né? A afetividade, ela acompanha o desenvolvimento da criança, né? A afetividade, ela faz parte desse processo de desenvolvimento global e integral da criança, né? Por isso é importante trabalhar atividades, né, que desenvolvam esse sentimento na criança, né? E isso pode ser trabalhado de várias formas, né? Porque na educação infantil é, existe uma certa liberdade curricular, né, para poder trabalhar esses temas aí através da brincadeira, né? Lembrando que na educação infantil nós não ensinamos, nós fazemos com que as crianças aprendam, né? É, e aí passamos também pela questão social da criança, né, que diz respeito é, às condições, né, materiais mesmo, ao contexto em que a criança está inserida, e que isso influi majoritariamente, eu diria que de uma forma colossal, né, no desenvolvimento da criança, né? Os aspectos sociais, eles têm total relação com o desenvolvimento e com a aprendizagem da criança, né? Por isso a importância de programas, por exemplo, como o de alimentação, como o da merenda escolar, né, que reforçam essa questão social, né? Porque às vezes a criança ela sai de casa, ela não tem nem a questão da alimentação, né? Ela tem uma fragilidade muito grande na questão da alimentação, das questões de higiene, e a educação infantil ela pode promover isso através né, de metodologias próprias, né? E que envolve também a questão social. Mas lembrem-se, né? A educação infantil ela precisa ser tratada como uma questão pedagógica, né? E que não deixa de lado as questões sociais, né? Mas nós não podemos reduzir a educação infantil à perspectiva assistencialista. Muito cuidado na hora de conceber a educação infantil. Ela é uma questão pedagógica, né? E dentro da questão pedagógica, aí nós conseguimos encontrar, né? Essa capilarização aí para questões sociais,
né, para questões afetivas, para questões cognitivas e de extrema importância também pensar as questões psicomotoras da criança, né? A educação do corpo, né? A criança ela se educa na educação, no período de educação infantil também, né? E esse ato de educar-se envolve também educar o próprio corpo, né? Quando a gente fala de educação do corpo, nós precisamos abandonar essa perspectiva de domar o corpo, né? Nós estamos falando de uma perspectiva de desenvolvimento, de expansão da ideia de corpo, né? Da ideia de corporalidade, né? Da ideia de desenvolvimento da expressão corporal, da expressão linguística. E isso se trabalha de várias formas, né? Como a dança, como atividades em que a criança ela precisa imitar alguma coisa, né? Isso tudo vai desenvolvendo as questões da psicomotricidade da criança, que é bastante importante quando a gente fala do equilíbrio, né? Até mesmo a forma de sentar, né? Porque tem crianças, eu já ouvi relatos de professoras, né, e professores da educação infantil, né, em que as crianças elas têm essa dificuldade até para sentar, até para aprender a sentar, né? Então a gente desenvolve essas questões na educação infantil através entendendo a importância da psicomotricidade, né? Quando eu falo de psicomotricidade, eu estou falando até da forma como a criança ela pega num lápis, como ela pega no seu material escolar, como ela guarda o seu material escolar, né? A forma como ela pega, né? A disposição dos dedos, né? A forma como ela pega um lápis, uma caneta, isso tudo a gente vai desenvolvendo na educação infantil. A coordenação motora fina, né? Que ela desenvolve com a tesoura, né? Porque ela vai fazendo esse recorte, ela vai desenvolvendo, né, as funções finas dos dedos, né? A questão da pinça do dedo, né, as funções de cada dedo, né? Isso tudo a gente desenvolve na educação infantil. Então percebam quão complexo é o desenvolvimento, essa formação integral aí na infância, né? E isso tudo nada faz sentido se nós não tivermos também uma formação que contemple, né, todas essas questões para o professor da educação infantil, né, que também tem que se dar de uma forma bastante específica, né? Até o próprio Maurice Tardif, ele traz que de nada adianta saberes acadêmicos sem a junção, né, dos saberes oriundos da prática, né? Nós não podemos cair nessa falácia de entender que apenas o academicismo dá conta dos problemas da educação infantil, dá conta da complexidade da educação infantil. Nós precisamos pensar, né, a educação infantil como uma grande aglutinação de saberes, né, saberes oriundos da prática, saberes oriundos das ciências sociais, né, que ajudam ali no trato com a criança, e os saberes também das ciências, né, consolidadas, como as ciências naturais, as ciências exatas, né, tudo isso precisa ser desenvolvido também na criança. Então perceba que a formação para a educação infantil, ela é bastante generalista, né, porque a gente vê um pouco de tudo, um pouquinho de cada coisa na formação do educador para a educação infantil, né? Com certeza vocês já fizeram esse processo de reflexão. Se não fizeram, façam, né? A respeito do seu processo de formação na licenciatura em pedagogia. Que curso complexo, né? Nós vemos um pouco de tudo, né? Durante a formação em pedagogia, né? Vocês percebam que quase não dá tempo de aprofundar nas questões, né? Porque nós precisamos ver um pouco de tudo, saberes oriundos da prática, metodologia de ensino de tal disciplina, metodologia de ensino daquilo, metodologia de ensino da disciplina A, da disciplina B, né? Os fundamentos
as questões sociológicas, as questões filosóficas, né, os saberes que vêm da prática, né, o próprio estágio, né, então é muita informação. Então percebam que essa formação para a educação infantil, ela é bastante generalista, né, nós fazemos uma incursão por vários campos do saber, né, por um lado, isso é muito positivo, porque nós não nos endurecemos diante das disciplinas, né? E conseguimos perpassar por todos os ambientes, entendendo que a criança ela necessita daquilo na construção da sua formação global, né? E voltando, né, para a educação infantil, fazendo perpasse por todas essas questões, nós falamos também da importância do lúdico no processo de aquisição das habilidades de leitura e escrita e do desenvolvimento das capacidades e saberes da criança, né? O lúdico, ele perpassa toda a rotina da educação infantil. Todo o planejamento da educação infantil, ele se dá com base na ludicidade, né? Essa ludicidade que vem da questão dos jogos, mas que não se resume a isso, né? Nós estamos falando de atividades espontâneas, de brincadeiras, né? Tudo isso vai contribuir para que a criança desenvolva o seu processo de aquisição dessas habilidades, né? De uma forma mais espontânea. Claro, espontaneidade não é sinônimo de relaxamento no planejamento. Pelo contrário, as atividades da educação infantil, elas precisam ser planejadas e muito bem planejadas, né? Daí vem a capacidade crítica do professor da educação infantil em entender que a educação da criança, nessa etapa de desenvolvimento, ela é bastante complexa, mas que se tem uma coisa que não se pode abrir mão é da ludicidade, porque tudo isso é uma grande brincadeira e é nesse processo de brincar a criança, né, é que a criança vai conseguir adquirir essas habilidades, pois a criança brinca o tempo todo, né? A criança ela brinca o tempo inteiro na educação infantil, né? E a gente precisa aproveitar desses momentos para poder desenvolver, né, essa capacidade de percepção total da criança, o desenvolvimento dos seus aspectos motores, afetivos, sociais e morais, né? Entendendo o jogo e a ludicidade como uma atividade dinâmica que deve satisfazer as necessidades físicas, emocionais e sociais da criança, né? Então a gente precisa perceber que a ludicidade, né, ela pode ser muito útil no processo de ensino-aprendizagem, né, especificamente no ambiente escolar, e reconhecer que o lúdico representa uma atividade dinâmica, né? Não é nada parado, não é nada que não corresponda, né, à importância do desenvolvimento da criança de uma forma que não seja estática, né, para que nós não incorramos nesse risco, né? Através do lúdico também, a criança ela descobre suas próprias maneiras de ser e de construir a sua afetividade. Olha que bacana, né? E é interessante a gente saber também que nenhuma criança na educação infantil ela vai brincar espontaneamente só para passar o tempo, né? Essa escolha ela é motivada sim por desejos íntimos, por processos íntimos, né? Por desejos, por problemas, por ansiedades, né? Brincar é a linguagem secreta da criança. Olha que interessante, né? Quando a gente fala da brincadeira, parece que é uma atividade impensada, que é uma atividade improvisada, mas não é não, né? É mais importante do que a gente imagina. A brincadeira, ela é a ação educativa da infância, né? Só que, sem a efetivação do professor, ela não encontrará a sua plena possibilidade de desenvolvimento, né? Então, e é interessante a gente saber também que normalmente uma criança que tem um desenvolvimento psíquico tranquilo, ela está disposta a brincar, né? Então, na educação infantil, a criança ela aprende brincando, né? Então, ela não brinca para aprender, né?
E outra coisa que é muito interessante a gente saber também nesse apanhado geral que a gente está fazendo é que quando perde a sua dimensão lúdica, né, é sufocada por um uso didático, que restringe as atividades ao seu papel técnico, a brincadeira ela se esvazia, né? A criança ela explora ali rapidamente o material e acaba se esgotando, né? Vocês podem perceber isso quando a criança ela é colocada em situações de cantinho de leitura, manipulação livre de brinquedos, de fantoches, né? Se essa atividade ela perder a sua dimensão lúdica, a criança ela se desinteressa rapidamente. É preciso que tudo seja feito motivado por um desejo, motivado pelos anseios. Lembrem-se que a brincadeira é a linguagem secreta da criança, né? E o lúdico, né, ele é cultural, né? Ele faz parte da formação humana. Então, a escola de educação infantil ela tem que priorizar, né, em seu projeto político-pedagógico, o desenvolvimento de atividades lúdicas, né? E os educadores devem fazer a ludicidade, dessa ludicidade, né, um dos principais eixos norteadores para a sua prática pedagógica. Olha que interessante, né? Então, fazendo essa recapitulação, a gente entende que tudo perpassa pelo lúdico, a infância ela é um processo complexo, é necessário pensar a formação da criança como uma formação integral, é necessário pensar políticas de formação docente para esse professor, né? E entender que educação infantil é muito mais complexa do que se imagina. E nós não podemos reduzi-la simplesmente à disposição de uma pessoa para cuidar da criança. É preciso formação, e formação consistente para dar conta da docência nessa etapa de educação, né? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido, né, após esses apanhados gerais que a gente fez, que onde a gente perpassou aí por todas essas questões bastante importantes aí na finalização dessa disciplina, né? E eu gostaria agora que a gente esmiuçasse algumas literaturas complementares que são bastante interessantes, que vocês tenham acesso, né? E deixem como livro de cabeceira, né? Na formação de vocês aí, enquanto professores de educação infantil, né? Eu queria começar pelos referenciais curriculares nacionais, volume 1, 2 e 3, né? Volume 1 ele é uma introdução, ele vai contextualizar a importância desse documento, né? Ele vem atendendo a uma prerrogativa legal da própria Lei de Diretrizes e Bases, né? A respeito da elaboração de currículos, né, para as etapas da educação básica. Vale muito a pena a leitura, né, não só nesse momento da disciplina, como em outros momentos também, né. O volume 2 ele traz a questão da formação pessoal e social, muito importante também na condução da formação da criança. São documentos bastante densos, né, em relação ao seu conteúdo, né? Mas é que é de extrema importância que vocês façam a leitura para entender a importância desse documento, né? Na condução do planejamento da educação infantil. Bom, os referenciais curriculares nacionais, eles são um currículo? Não, né? O currículo, ele é preconizado em lei que a escola vai construir, mas eles são orientações para a construção do currículo. Claro, cada escola, cada instituição, cada criança possui uma especificidade. Por mais que nós tenhamos que seguir uma base que seja nacional comum, nós temos a liberdade, né, de seguir uma parte diferenciada para poder contemplar as peculiaridades de cada espaço e tempo, né? E aí nós temos o volume 3 que traz aí 6 eixos de trabalho, entre eles movimento, música, arte, linguagem oral e escrita, é, a questão motora também, né?
enfim, não vou me recordar agora de todos eles, mas que faz de extrema importância a leitura, tá bom? É bom que vocês tenham acesso a essas obras. Eu já disponibilizei todas na parte de leituras complementares, materiais complementares, no AVA, né, na sala virtual de vocês. Peço que baixem o material, façam a leitura, não só para o seminário, né, é, não só essa leitura que ocorreu, né, para o webinário, né, e para o seminário também, que eu acredito que vocês vão ter que fazer, né, como atividade do seminário, né, mas recorram sempre a esses documentos porque eles são de extrema importância, né. Nós temos mais atual, né, a Base Nacional Comum Curricular, né, que é importante também que se faça a leitura, né, sobre o que preconiza para a educação infantil, quais são, né, os eixos de trabalho para a educação infantil, lembrando que essas obras elas foram confeccionadas em contextos políticos completamente diferentes, então é preciso ter uma criticidade muito grande na análise desses documentos, tá? O livro, né, do Arrier, História Social da Família e da Infância, que é bastante importante, que está também na leitura dos materiais complementares. É importante que vocês façam a leitura. Esse livro ele dá uma conceituação histórica bastante importante a respeito da infância e com certeza vai situar vocês, né, nesse contexto de atuação, que é a infância, né? Esse livro ele traz conceitos bastante importantes e faz uma leitura histórica de extrema importância que é até difícil encontrar em outras obras, né? Então vale a pena a leitura. Eu deixei outras obras também para que vocês possam ler, que são de extrema importância também para complementar essa noção de infância, tá? Tem um livro também da Gisela Weisskopf, né, O Brincar na Educação Infantil, onde ela discute essa questão da criança não como um vir a ser, mas como um sujeito que já é, e que tem especificidades próprias, né, peculiaridades próprias que precisam ser atendidas nessa etapa de educação. Bom, é interessante que a gente saiba que na educação infantil existe o entrelaçamento de três dimensões, que é o cuidar, brincar e educar, né? Isso é uma coisa não acontece sem a outra, não tem como eu pensar uma dessas dimensões separadas da outra, então elas são indissociáveis, né? A educação infantil ela acontece dentro de um contexto lúdico de brincadeira e que promove situações de cuidado, né? E isso persegue todo o planejamento e todos os ideários que a gente tem em relação à educação infantil, né? Importa saber também que cada sujeito, né, é bastante plural, né? Então, por mais que a gente insista, né, em falar da brincadeira, insista em falar dos estágios de desenvolvimento, de como se deve tratar a criança, nós precisamos lembrar que toda dimensão coletiva, ela parte primeiro de uma dimensão individual. Então, eu preciso, sim, pensar na na educação infantil como uma totalidade, mas não me esquecer das especificidades de cada criança, tá? Outra coisa que é importante para a gente fechar é a rotina e o cotidiano na educação infantil, a rotina como sendo um aspecto essencial na educação infantil para que educadores e educandos se sintam seguros, tá? Dentro do contexto educacional. Então, sendo assim, o planejamento da educação infantil ele tem que
requer, né, que o educador ele se atente para o espaço e para o tempo disponível para estruturar e executar a proposta, né? E é válido lembrar também que as prioridades elas devem estar centradas nas necessidades da criança, né? Assim, a rotina ela tem uma importância ímpar na educação infantil, né? Porque ela é construída para que se possa organizar o cotidiano, né? Porque esse cotidiano ele possui uma rotina. Então percebam que rotina e cotidiano são duas coisas que não se separam dentro da educação infantil, né? Bom, a rotina também ela deve possibilitar descobertas, considerando o cotidiano escolar, né, desenvolvidas de forma desafiadora, significativa e prazerosa, entendendo que a rotina também ela pode ser muito interessante na facilitação, né, dos processos de desenvolvimento da aprendizagem. Ela pode orientar as ações das crianças, né, assim como dos professores, possibilitar a antecipação das situações que irão acontecer. Lembrando que tudo isso parte de um processo de planejamento, tá? Dentro da educação infantil. Planejamento, ele é de extrema importância e a gente não consegue pensar nenhuma prática pedagógica sem planejar, tá? Bom, por falar em planejamento, eu acho que é de extrema importância também que a gente entenda que esse processo de planejar, ele passa é, pelo conhecimento da realidade da criança, primeiro, né? É, pelos requisitos, né, do planejamento, né? Qual que é o nível de preparo da turma, qual que é o nível de preparo daquela criança, né? E aí sim que você consegue partir para uma elaboração desse planejamento, né? E aí você executa e depois você tem aí uma avaliação, né? Então, todo o processo de planejamento dentro da educação infantil, ele não acontece de forma isolada, né? O planejamento, ele implica também o replanejamento, né? Lembrando que planejamento também não é algo é, monolítico dentro da escola, né? Ele tem que ter a flexibilidade aí como um dos fundamentos mais marcantes, né? Dentro da educação infantil, tá? É, a respeito de literaturas que podem embasar a educação infantil, né? Então, recapitulando os referenciais curriculares nacionais, né? A Lei de Diretrizes e Bases, a Constituição Federal também de 88, né? O primeiro marco legal que nós tivemos foi aí a Lei de Diretrizes e Bases de 1971, né? Que fala do ensino de primeiro e segundo graus, né? Já que a primeira, lá de 1961, ela até cita a educação primária, mas não obriga em nada o poder público com o custeio, né? Eu deixei também na sala virtual um livro do Jean-Jacques Rousseau, o Emílio, né? Emílio da Educação, que é um tratado, né, que vai falar aí, né, a respeito de infância, que é bastante interessante através da história do Emílio, né? É, e eu espero que vocês tenham compreendido. Desde já peço desculpas por qualquer coisa que não ficou clara, né? Que possamos nos ver em outros momentos também, né? E que esse estudo nessa última semana sirva aí para recapitular bastante, né? O que nós discutimos a respeito de educação infantil. Me sinto muito honrado, muito feliz de poder, né, ter trabalhado, né, essa disciplina com vocês, né, no curso de pedagogia. Espero que aproveitem ao máximo, né, as discussões dentro do curso dentro desse curso de licenciatura, né, e que nós possamos aí nos encontrar mais vezes em outras disciplinas, né, claro, com maior qualidade também de áudio, de vídeo, né? Lembrando que esse momento de pandemia ele nos impossibilita de algumas coisas, né? Mas que eu espero que em essência vocês tenham entendido minimamente os conceitos da disciplina, né? Entendido aí minimamente, né, os fundamentos da educação infantil, né? E que
e que tenha conseguido sanar aí, pelo menos, né, boa parte das dúvidas de vocês, e que essa construção tenha sido eficaz, que essa construção ela tenha sido sólida, né, nesse processo de formação de vocês na licenciatura em pedagogia. Deixo meu abraço, né, e espero que tenha dado tudo certo aí, que vocês tenham compreendido, né, e até uma próxima oportunidade. Abraço e até mais.